Olá, como você está? Eu sou Cateline Padilha, empreendedora bordadeira à frente da marca Um Pontinho Bordados Feitos à Mão. E esse é o 4º episódio da primeira temporada do Borda, Pensa e Sonha, o podcast para quem trabalha com as mãos sem deixar de lado a mente e o coração. Passada a Páscoa, o foco agora, o foco comercial, né, se volta para o Dia das Mães, não é mesmo? Que é considerado o segundo Natal do ano justamente pela função emocional, pelo apelo emocional que todo mundo dá para gerar novos negócios. Um salve para as mães! E você trabalha com calendário de datas comemorativas? Já parou para pensar nisso? Quem sabe você possa montar uma estratégia para aumentar as tuas vendas, aproveitando justamente esse mindset sensibilizado das pessoas para esses momentos. Pode ser uma boa oportunidade para você gerar mais negócios. E pensando nisso, eu já linkei lá no meu site um risco para você bordar e presentear a tua mãe ou, quem sabe, fazer algumas peças, alguns trabalhos com esse foco do Dia das Mães e vender. E assim ganhar um dinheiro, fazer uma renda extra, aproveitar essa oportunidade que o calendário de datas comemorativas nos apresenta. Baixa lá através do nosso site www.umpontinho.com.br e já aproveita e confere as nossas redes sociais no Instagram, YouTube e Facebook. Eu te espero lá, viu? Borda e pensa. Quem são as tuas 5 pessoas? Jim Rohn é considerado o pai da indústria de desenvolvimento pessoal. Ele era americano e por mais de 40 anos ajudou milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo a criarem estratégias que expandissem as suas imaginações sobre o que é possível alcançar. Ele é mundialmente reconhecido como um dos pensadores mais influentes do nosso tempo. Escreveu vários livros e deu milhares de palestras. E uma das frases dele, do Jim Rohn, que é muito conhecida, o conceito, na verdade, ele é bastante difundido, vem através da frase que ele falava: você é a média das 5 pessoas que você passa a maior parte de seu tempo. Então eu te pergunto, quem são as tuas 5 pessoas? Certamente, essa afirmação tem uma questão de observação, um estudo sobre a observação do comportamento das pessoas, que eu não quero entrar nesse mérito aqui no nosso podcast. Com certeza tem explicações científicas, enfim. Mas, se a gente parar para pensar de forma bem simples, se a gente parar para se observar, a gente sabe que a gente acaba pegando alguns trejeitos, algumas formas de falar das pessoas que a gente mais convive. Mas eu acredito que mais do que isso, mais do que os trejeitos, a forma de falar, a gente adquire uma influência principalmente na forma de pensar das pessoas com quem a gente mais convive. Se a gente parar para pensar também, desde a nossa infância, né? Desde que a gente nasce, a gente é programado, e isso existem várias ciências, diversas técnicas que explicam isso, inclusive a PNL, que é a programação neurolinguística, que é uma ciência de comportamento, que explica muitas coisas relacionadas à programação que a gente recebe desde que a gente nasce, durante toda a nossa vida, né? A gente recebe uma programação através dos nossos sentidos. Fala muito sobre a influência que a gente recebe das pessoas que a gente convive, das situações que a gente vive. Mas, se a gente parar para se observar, a gente percebe que a gente tem alguns cacoetes, alguns vícios até mesmo de linguagem, mas de comportamento, que são influências das pessoas que estão mais perto da gente, com quem a gente mais convive. Então, eu te pergunto, relaciona aí, coloca aí no papel, pensa um pouquinho, quem são as pessoas que mais te influenciam? Te influenciam de que forma? De uma forma positiva, de uma forma negativa? Porque às vezes a gente se deixa influenciar
não somente pelas coisas positivas, né? E também, muitas vezes, a gente acaba sendo influenciado e fazendo as coisas que a gente nem gosta nas pessoas, mas a gente acaba num reflexo ou numa forma automática fazendo as mesmas coisas. Então, dessa lista das 5 pessoas que você mais convive, o que você carrega de influência dessas pessoas? Já parou para pensar nisso? Então, se não parou para pensar, pensa agora. Primeiro, quem são as pessoas com quem você mais convive? Todos os dias, dentro da tua casa, no teu trabalho, na escola, na faculdade, em um clube, nos eventos, uma associação comercial, enfim. Com quem você mais conversa? Quem está todo dia contigo? Dessas pessoas que estão contigo, o que elas te influenciam? A maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de falar, a forma como você reage, quem sabe. Porque uma coisa é a gente controlar, né, a maneira como a gente age. Outra coisa é a gente raciocinar, levar para o pensamento para depois reagir. E isso faz parte do nosso consciente e do nosso inconsciente. Isso é papo para um outro podcast, não quero entrar nesse mérito, mas eu quero deixar essa reflexão para você. Quem são as pessoas que mais influenciam na tua vida? Se essas pessoas te influenciam de forma positiva, se essas pessoas te influenciam de forma negativa, o que essas pessoas te influenciam? Na maneira de agir, na maneira de pensar, na maneira de sentir, na maneira de falar? Elas são boas influências? Como que você pode mudar isso se elas não são boas influências? Você pode mudar isso? Você gostaria de conviver com outras pessoas que não fossem essas? Ah, mas essa pessoa me influencia de forma negativa, mas não tenho como não ter ela na minha vida. O que eu posso fazer? Olha só, para tudo isso existem técnicas, existem formas de trabalhar que no nosso outro quadro eu vou te dar uma dica que pode te ajudar, tá bom? Agora sonha. Agora que você já parou para pensar sobre isso, que você já raciocinou, já trouxe para o consciente que as pessoas te influenciam sim e que você quer ser influenciado de forma positiva, eu vou te dar uma dica que vai te ajudar a trazer mais ainda para o teu poder, para o teu controle, a possibilidade de ter boas influências, tá? Eu quero indicar um livro chamado A Revolução do Pouquinho. Do Eduardo Zugaíbe. É um livro, é A Revolução do Pouquinho. Pequenas atitudes provocam grandes transformações. É um livro que fala sobre o poder das pequenas coisas, da gente fazer um pouquinho por vez e fazer grandes transformações na nossa vida. Inclusive, nesse livro, em um dos primeiros capítulos, ele fala justamente sobre esse tema que a gente trouxe para o nosso podcast, que são as pessoas que nos influenciam. E lá, nesse capítulo, ele fala sobre uma técnica, eu não vou dar spoiler do livro, ele fala sobre uma técnica que você tem como conscientemente colocar as pessoas que te influenciam não tão positivamente, deixar elas, digamos, um pouco de lado para que elas não te influenciem tanto, mas que você não deixe de conviver tanto com elas, que se você não tem como, digamos, eu moro com a minha mãe, mas a minha mãe tem uma influência negativa na minha vida em relação a dinheiro, por exemplo. Eu não tenho como não conviver com ela, mas se eu tenho a consciência de que ela me influencia de forma negativa, nesse livro ele te explica uma técnica que vai fazer você não neutralizar, mas diminuir essa influência para que você possa buscar outras referências e assim ter um mindset e ter
influências mais positivas dentro dessas 5 pessoas que mais influenciam na tua vida, tá bom? Dessa forma, mais uma vez, eu agradeço a tua companhia, agradeço a tua confiança. Mais do que isso, eu agradeço você estar dedicando um pouquinho da tua vida, do teu tempo, para escutar as minhas palavras, mas mais do que isso, encontrar as tuas respostas através de boas mensagens, energia e pensamentos positivos, tá? Desejo uma excelente semana, que a sua semana seja linda, iluminada, cheia de coisas boas. Um beijo e até nosso próximo encontro.